Vamos começar. Comecei a gravar. Esperei o máximo que deu, acho que não vai entrar mais ninguém, não sei. Hoje a gente vai falar, não sei se vocês chegaram a ver, eu até postei um vídeo com esse mesmo assunto, sobre as falhas na argumentação. Eu postei esse vídeo para a turma do 2º ano, então assim, foi um vídeo bem simplificado. E hoje eu vou aproveitar esse conteúdo com vocês, mas claro que de uma maneira um pouco mais aprofundada por causa do nível que vocês estão. Quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo, claro que a gente vai se preocupar com os acertos que a gente tem que cometer no texto. Mas a gente não pode esquecer das falhas que a gente corre o risco de cometer também. E na maioria das vezes, as falhas vêm na construção da argumentação. Geralmente, os alunos têm muita dificuldade de entender o que eles perdem de ponto no quesito argumentação. Eles, em geral, a maioria dos alunos pensam que quando fala em argumentação, é só no desenvolvimento do texto. É só quando o aluno vai apresentar os argumentos e aí nessa apresentação ele vai fazer a defesa da tese. Quando a gente fala de argumentação, o que a banca olha? Não só a composição dos argumentos, mas também olha a harmonia que existe entre esses argumentos e todas as informações contidas no texto. Então, quando você perde ponto no quesito argumentação, na verdade, você perdeu ponto não só no desenvolvimento, você perdeu na introdução, no desenvolvimento e também na conclusão. Por quê? O texto dissertativo argumentativo, a estrutura dele exige começo, o meio e o fim. Esse começo, meio e fim, ele vai limitar pra gente todo o espaço do texto e em todo ele tem que haver aquilo que a gente chama de argumentação. E para não corrermos o risco de perder pontos nesse quesito, que compromete o nosso texto inteirinho, do início ao fim, eu vou mostrar hoje as 7 falhas comuns e, ao mesmo tempo, as piores falhas de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, eu vou mostrar o que vocês não devem fazer de forma alguma. Por exemplo, o empilhamento de ideias. O que vem a ser o empilhamento de ideias? Para cada parágrafo do texto, tem que ter... Nicole chegou. Vou falar sobre, Nicole, as 7 piores falhas da argumentação, tá? Então, são 7 ações que vocês não devem praticar nos textos de vocês, de forma alguma. A primeira ação é o empilhamento de ideias. O que vem a ser esse empilhamento de ideias? Para cada parágrafo no texto, a gente tem aquilo que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal é a parte mais importante do seu texto. Cada parágrafo ele tem que ser composto de uma ideia central. E essa ideia central ela tem que ser bem clara, bem transparente. Então, se você se perde colocando informações em cima de informações no seu texto e no desenvolvimento de cada parágrafo você não traz essa ideia central ou você não especifica a ideia central, a sua falha consiste em pegar um monte de informação e colocar uma em cima da outra, elas vão se atropelando e a sua argumentação se perde. Por isso que o bom texto argumentativo não é aquele composto por uma infinidade de informações. É aquele texto que tem as informações necessárias, selecionadas, escolhidas, claras e forte o bastante para convencer o seu leitor. Esse é o segredo. Quando a gente fala em argumentar, em convencer alguém, a gente tende nós seres humanos, né? A gente tem uma forte tendência em querer ou em pensar que a argumentação ela consiste na articulação de muitas informações. Na verdade, o bom argumentador, ele não usa muitas ferramentas, não. Ele argumenta com pouquíssimas coisas. Ele seleciona as informações mais certeiras e lança elas e acabou. O segredo não é acumular informações, e sim selecionar as informações certeiras. Então, um erro comum é ir além do seu planejado. Por isso que eu falo, para não cometer o erro do empilhamento
e também para não correr o risco de cometer vários outros erros, o que eu sugiro para cada aluno? Faça o esquema do seu texto antes de desenvolver o texto. O que é o esquema? Leu o tema? Entendeu a proposta? Pergunta, por que você vai falar desse assunto? A resposta para essa pergunta são os seus argumentos. Atenha-se a isso, vai e volta quantas vezes for preciso nesse esquema para você poder se orientar ao longo do seu texto. Caso contrário, e se for um tema que você domina, que você conhece, a chance de empilhar a informação é 1000 vezes maior. Imaginem, por exemplo, que o tema seja o aumento de infrações no trânsito. E aí eu domino esse assunto, porque já tem muito tempo que eu estou estudando essa temática, e aí caiu isso na prova, e aí eu vou citar todas as leis que eu conheço, todos os casos, todas as experiências que eu conheço, vou citar tudo no texto, e aí eu vou derrubar com a banca. Não vai, querido, quem vai cair do cavalo é você. Porque é muita informação. Você precisa selecionar de tudo que você estudou, de tudo que você conhece, quais são as informações mais precisas para esse tema. E são essas informações que você vai colocar no seu texto. Que são poucas. No mínimo 3 argumentos, tá ótimo, não precisa de muito mais que isso. Porque para cada argumento você vai precisar detalhar. E não tem espaço para detalhar muitas informações num texto que só tem 30 linhas. Então a dica de ouro é: faça esquema sempre, o tempo inteiro. E por meio desse esquema você vai se orientar. Ok? Outro erro fatal: exemplos no lugar de argumentos. Eu percebo que a maioria dos alunos, quando vai optar por escolher exemplos como argumento, porque geralmente a gente cita um exemplo e ele funciona como base para argumento. Ele é um argumento sólido, ele é uma comprovação ou uma constatação do tema abordado. E aí eu vou citar um exemplo que apareceu no jornal, que falou no Fantástico, enfim. Um exemplo de domínio público, de conhecimento geral. E aí eu lembro de um segundo exemplo, e de um terceiro, e de um quarto, e o meu texto inteiro eu vou rechear ele com exemplos. Todos exemplos válidos, reais, né? Exemplos que todas as pessoas conhecem. Então, assim, eu vou errar em que sentido? Em todos. Porque se você encher o seu texto com exemplos, o seu texto que tem um caráter dissertativo, ele perde esse caráter e assume o caráter de expositivo. E o texto dissertativo argumentativo, ele não tem espaço para exposição de informações. Ele não é um texto narrativo, no qual você conta uma história. Não é isso que o texto dissertativo argumentativo quer de você. Pode usar exemplos como argumento? Pode. Eu posso usar toda a minha argumentação com exemplos? Não. Porque senão, ao invés de dissertar, você vai contar histórias. E aí você vai perder ponto na coerência, no desenvolvimento, na estrutura e, consequentemente, na conclusão também. E sem contar com o risco de você fugir do tema, né? Da proposta. Até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Terceiro erro, gravíssimo: panfletagem. Quanto mais polêmico o assunto, mais chances de panfletar ao longo do texto. O que é a panfletagem? É quando você vai construir a sua argumentação com base numa posição política, numa posição social, e aí, ao invés de argumentar, articular sobre aquele assunto, você usa o espaço da fala ali, na composição do seu texto, para poder se manifestar,
para poder expressar suas indignações enquanto sujeito, enquanto integrante da sociedade e tal. E aí você vai atacar o governo, você vai atacar um determinado partido ou um determinado posicionamento, e aí você esquece completamente de argumentar, de resolver o problema, que é para isso que você está fazendo esse texto, e só começa a vomitar as informações ali, o que você pensa e o que você sente em relação a esse assunto. Essa panfletagem, ela é muito agressiva e ela é muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela te leva para um caminho que não é o caminho certo. Ela vai te tirar do tema, ela vai te tirar da proposta. Porque naquela ânsia, naquela necessidade de argumentar e articular o que pensa sobre aquele assunto, o candidato, ele se perde nas indagações que ele mesmo criou. E ele esquece completamente para que ele foi fazer a prova. Ele esquece qual é o papel dele, o que se espera dele enquanto candidato para fazer aquela proposta textual. E aí ele fala, e não chega a lugar nenhum. Não constrói nenhuma argumentação, é só um desabafo. Dependendo do que, esse aluno pode até zerar o texto. Imagina o perigo. Você tá lá, você é da direita, e aí você lê o tema e acredita que aquele tema é um incentivo que tá atacando sua posição de direita. Aí você vai atacar a esquerda. E você fala, e desce o maio, né, como dizem os bons mineiros, em cima da posição oposta à sua, e fica aquilo. A banca pega o seu texto e ela fala, pelo amor de Deus, lugar de panfletar é na rua, não é aqui. Seu texto perde teor, ele perde a estruturação dele, ele perde o objetivo. Perdeu a objetividade, não tem mais texto. Acabou tudo. Então a panfletagem, ela é perigosíssima. Muito perigosa. Tomem muito cuidado. Outro erro, e é um erro que a partir de agora, eu já percebi que todos vocês, em algum momento, em algum texto, já cometeu esse erro e eu deixei passar. Porque acho que agora você já tem uma maturidade e a gente já pode, inclusive vai ser o objetivo de agora, não repetir. O erro a gente chama de clichê. O que é esse erro clichê? Clichês são os lugares comuns do texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Quando o aluno ele opta por compor essa estruturação do texto dele com frases que já foram ditas inúmeras vezes, de diversas formas, e o aluno segura aquilo como com pulso firme, e aquilo que ele defende o texto inteiro ou em todas as produções textuais são expressões ou conjunções ou argumentos ou tópicos frasais, que é um exemplo de um clichê que é muito comum. A violência contra a mulher é um assunto que vem aumentando ao longo dos anos. A violência contra a depressão em adolescentes é um tema que está ganhando repercussão à medida que o tempo avança. A violência doméstica é um fator predominante na atualidade. Para cada tema, eu usei basicamente a mesma sentença com palavras diferentes. É clichê, mas a redação ela precisa começar de alguma forma. E aí, o que o aluno faz? O aluno que está fazendo o cursinho, que está treinando para fazer redação para o Enem ou para qualquer concurso, ele vai pegar esses tópicos frasais que ele lê tanto, que ele escuta tanto, e ele vai repetindo quando eles for produzir o texto deles. E essas terminologias não são de todo errado. Não são de todo errado. Mas se o aluno faz isso do início ao fim do texto dele, o texto dele inteiro é composto por frases clichês, por argumentos clichês, que é um argumento clichê, mas que nunca está errado, culpar o governo.
Ao mesmo tempo que é um argumento coringa, ele é clichê também. Porque muitas vezes o governo sozinho não tem toda a culpa. Às vezes é preciso que o aluno desmembre essa culpa e nomeie. É que esfera do governo que tem essa responsabilidade? Então, quando o aluno consegue desmembrar as informações, a banca entende que esse aluno tá bem antenado, engajado. É um aluno que domina o que ele está falando, ele sabe, ele se encontrou na sociedade e ele sabe articular ali. Ele sabe, por exemplo, que os problemas, que a dificuldade em imunizar a sociedade, parte dela é culpa do governo. A outra parte é a culpa da sociedade que não quer ser educada em relação à vacinação. Ou então esse aluno vai pegar e vai dividir essa culpa. Uma parte é culpa do governo, outra parte é culpa da sociedade de modo geral que não quer ser educada e uma parte é das escolas que não trata esses assuntos. Então, quando o aluno faz esse desmembramento, ele escolhe outros agentes para agir, funcionar, além do governo, ele deixou de ser um aluno clichê e se tornou um diferentão. E isso é bom. Ele se destaca. E se destacar numa prova de concurso, num vestibular, é o que todos os alunos querem, se destacar, porque é uma disputa desigual, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os clichês, tanto na argumentação, quanto na introdução, quanto no desenvolvimento, não importa. Temos que tomar cuidado quanto tudo que for clichê num texto dissertativo argumentativo. Tudo. Porque isso tira a originalidade do seu texto. Se é um texto subjetivo, é um texto meu, cada sujeito vai ter um olhar diferenciado sobre aquele mesmo assunto, é importante que eu mantenha a originalidade, que eu seja original no que eu estou fazendo. Então eu preciso tomar cuidado com as frases prontas, essas frases que a gente coloca na cabeça que, eu vou pôr essa frase no texto porque ela é bonita. Eu li essa frase numa redação que tirou 1000, achei linda, vou pôr no texto, porque acho que a frase é boa. Cuidado. Talvez seja boa, mas se você for pensando que essa frase, que uma determinada frase, é o que vai fazer sua nota aumentar, você corre risco de não argumentar o suficiente, de não articular tanto quanto seja necessário. Ok? Ficou claro para vocês essa questão dos clichês? Sim. Ok. Teve uma redação dessa semana, rapidinho, não posso esquecer de falar dessa redação, em que uma aluna nunca tinha feito isso. Eu vou sempre falar aluna, porque se eu falar aluno, não consigo proteger a identidade do nosso amigo Cris. Então vai sempre ser aluna. Que nunca tinha feito isso. Deu uma pequena escapada na argumentação. Escapada como? Essa aluna, ela encheu de tantos exemplos o texto que ela esqueceu de argumentar sobre o assunto. Ela esqueceu de articular sobre aquela ideia. E aí o texto acabou e eu fiquei assim, é isso? Não entendi até agora que posição fulano tomou, porque não tem uma posição. Aí eu tive que me dar o trabalho de mandar um áudio. Pessoa, querida, aqui, não tá faltando nada no seu texto? Lê pra mim. A pessoa leu e mandou mensagem. Não, Lica, tá tudo do jeito eu. Não tá. Se é a favor ou contra? Não ficou claro. Aí a pessoa leu e falou, realmente eu não argumentei, não. Só contou histórias. Falhou. Complicado isso. E perigoso. Agora a gente vai falar da linguagem. Marcas da oralidade. É errado? Completamente. E uma linguagem rebuscada? É errada? Completamente também. Quando a banca vai propor um texto dissertativo, quando a banca vai propor qualquer questão, qualquer exercício que o aluno tenha que fazer, que o candidato tenha que fazer, a banca sabe exatamente que tipo de candidato está ali. Por isso que uma prova ela é preparada previamente.
A escolha do tema é feita com muita antecedência também. Então, por exemplo, se eu vou fazer a prova da PRF, a Cíntia vai fazer a prova da Prefeitura de Bom Jardim para ser professora e a Nicole vai fazer a prova do Enem. Se nessas 3 provas tiverem textos dissertativo e argumentativo, vocês podem ter certeza que a escolha do tema vai ser de acordo com a realidade de cada uma de nós 3. Se eu vou fazer a prova da PRF, obviamente que no concurso a temática vai ser para alguém com um perfil de funcionário da PRF. Se a prova vai ser feita pela Cíntia para ela poder ser professora, obviamente que vai ser alguma coisa do cenário mais próximo possível da educação. Se a prova vai ser feita pela Nicole, que é uma jovem, vai ali prestar o vestibular, lá a prova do Enem e tal, obviamente que a escolha do tema é uma escolha que alunos, como a Nicole, da idade dela, têm capacidade para desenvolver. E como que a banca diferencia nós 3? Pela linguagem. Eu vou ter uma linguagem diferente da Cíntia, que também vai ter uma linguagem diferente da Nicole. E essa linguagem, ela diferencia não pela marca da oralidade, porque isso não cabe, a linguagem que a gente fala dia a dia com os amigos não pode chegar no texto dissertativo argumentativo, e a linguagem do Machado de Assis também não. Eu não vou falar igual Machado de Assis, igual Freud, porque, pelo amor, eles viveram no século XIX. Eu vou falar como uma mulher de 31 anos, que é a idade que eu tenho. A Nicole vai falar como uma jovem de 17 anos. Deve ser isso, né, Nicole? Que ela tem. 18. Deixa só no 17, bobo. 18 nem sempre é bom. 18 vem com suas responsabilidades, tá? Então, se eu colocar no meu texto marcas da oralidade, falhei. Se eu decoro o dicionário com uma lista de palavras difíceis, porque eu quero ser diferente e destacar, falhei também. A única coisa que o texto dissertativo argumentativo exige do aluno é que ele pregue as normas padrões da língua portuguesa. Ele tem só que falar certo. Ele não precisa falar igual no dia a dia e ele também não precisa rebuscar. A gente não tem que ficar decorando palavras do dicionário para deixar o texto bonitinho, não. A gente não tem essa obrigação. E o aluno que faz isso, ele dá um tiro no próprio pé. A banca sabe, pelo seu texto, o nível de maturidade que você tem. A banca sabe se aquela linguagem é uma linguagem naturalmente sua ou se é uma linguagem que você construiu só para fazer o texto. Você vai querer enganar quem? A banca? Tem que tomar cuidado. Lica, então o que eu faço com a minha linguagem? Só se preocupe em empregar as regras gramaticais e tá ótimo. Nas regras gramaticais, não permite você usar marcas da oralidade. E, ao mesmo tempo, não exige, a gramática de capa a capa não exige que nenhum sujeito use a linguagem do Machado de Assis no século XXI. Até porque a pessoa que tenta falar como Machado de Assis falava, ela é excluída, né? Excluída da sociedade hoje. Eu, professora de língua portuguesa, se eu for falar exatamente como a gramática exige o dia todo, eu não vou ter um amigo, gente, nem nas redes sociais. Porque... Nossa, isso é muito verdade. O ano passado, quando eu estudava em Juiz de Fora, a gente tinha um grupo do ônibus, né? Que a prefeitura dá um ônibus. Aí tinha um cara assim mais velho, que ele fazia faculdade de Direito. E ele, assim, ele gostava de ser diferente, de falar mesmo. Linguagem difícil. Ele mandava mensagem no grupo, você tinha que traduzir para saber o que ele estava querendo. E ninguém respondia o cara. E ele perdia o ônibus um monte de vezes, porque ninguém respondia. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, era Orkut. Eu caí na mancada de colocar no meu perfil que eu era aluna de letras. Gente, vocês não têm noção de tanta amizade que eu perdi. E aí, era MSN. As pessoas pararam de me mandar mensagem, de conversar comigo. E aí eu mandava mensagem: Cíntia, você sumiu, o que foi? Não, fiquei sabendo que você tá fazendo letras, agora você vai me corrigir toda hora. Gente, não. Para eu corrigir alguém,
no dia a dia, uma, que eu tenho que ter um nível de intimidade com essa pessoa muito elevado. E segundo, que tem que ser assim um erro que eu sei que se a pessoa cometer em público, ela vai passar vergonha. E eu ainda falo no cantinho. Eu não sou aquela pessoa que eu vou estar numa mesa de bar com as amigas e se uma falar errado, eu vou corrigir. Gente, não. Eu não sou esse tipo de pessoa. E eu não gosto de ser corrigida. Nada me esgota mais que estar assim num ambiente familiar ou entre amigos, né? E aí eu falar alguma coisa e a amiga fala assim, nossa, uma professora de português? Porque se eu tô no dia a dia, no cotidiano, me deixa usar a linguagem. Acabei de cometer uma falha gramatical agora. Eu disse me deixa, quando o correto é deixa. E, gente, imagina eu ficar falando isso o tempo inteiro. Oi. Eu sou muito rigorosa com meu noivo nesse sentido. Quando ele escreve errado, eu corrijo assim, sem dó nem piedade, sabe? Na escrita? Na escrita? A escrita e a fala, Nico. Entendi. Eu não tenho muito carinho, não, sabe? Que bom que eu não sou professora de português. Porque Cíntia, você é perigosa. não iria ter muitos alunos. Enfim, deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Direto. Cíntia, cuidado que isso vai pro YouTube, tá? Ah, isso vai pra gravação? Vai, amiga. Os coleguinhas vão assistir essa aula. Não, tá, então assim, eu não vou entrar em muitos detalhes. Não fala o nome do boy, tá? Deixa o boy quietinho. Eu corrigir ele já está fazendo com que ele veja o erro de outras pessoas e chega até mim e fala, aqui, como que fulano está escrevendo? Olha aqui que mensagem difícil de ser interpretada. Olha aqui que falou uma coisa e eu entendi outra. Olha aqui que falta de pontuação. Então, assim, já não está partindo de mim mais. Agora, ele já está com os olhares mais críticos, né, para avaliar essas questões. E o pessoal tem muita mania de comunicar igual índio, né? Ai, o Minho. De pouquíssimas palavras e uma comunicação bem limitada, né? O Minho é o pior. Às vezes até com códigos ou igual índio mesmo. Então, assim, isso facilita muito a interpretação, principalmente em tempos em que tudo é WhatsApp, não existem ligações. Você sabe que eu tenho alunos que nunca me mandaram uma mensagem no WhatsApp que não fosse áudio? E eles são claros, eu prefiro mandar áudio porque eu morro de medo de escrever errado. Claro que se for um aluno meu, eu vou corrigir ele. Mas se a gente combinar hoje de comer uma pizza e alguém disser alguma coisa errada, eu não vou assumir essa função de corrigi-lo na mesa, comendo pizza e tomando cerveja. Não vou fazer isso, porque senão, gente, que peso que vai ser conviver comigo? Principalmente uma coisa, por exemplo, Cintia, é você corrigir o seu noivo. É o ambiente familiar. São duas pessoas querendo o melhor uma para outra ali, sem cobrança. Outra coisa seria eu, professora, corrigindo um aluno o tempo todo, ou eu, professora, corrigindo o seu noivo o tempo inteiro. Imagina que a gente combine de sair, e aí seu noivo fala qualquer palavrinha errada, eu vou ir, opa, tá errado isso aí. Você acha que ele vai querer desenvolver alguma amizade comigo, ou se aproximar de mim e do meu marido? Não, vai ficar insustentável para ele. Eu acho até desrespeitoso, sabe? Porque tem pessoas que elas têm limitações. Eu considero muito o cenário. E aqui em Lima Duarte, o nosso cenário é o mais simples, é o mais humilde. Então, a linguagem, eu não posso exigir que a sociedade daqui use uma linguagem que os meus professores usam na faculdade. Não chega perto. E é colocá-los numa situação de desrespeitosa. Eles são tão humanos quanto os meus professores pós-doutores em tudo que é de linguagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque existe uma ciência que estuda isso. E essa ciência chama sociolinguística. É a linguística da sociedade.
a linguagem da sociedade. Então, a sociolinguística, ela defende a ideia de que se dois sujeitos se comunicaram e houve um entendimento, perfeito. A mensagem foi entregue, não temos que julgar. Não é que vai banir a gramática ou as regras gramaticais. Não, é muito importante que você continue corrigindo seu noivo, até para poder abrir um espaço, uma abertura de crescimento para ele. Crescimento pessoal, crescimento profissional, uma aceitação melhor na sociedade, porque se a gente não corrigir, as pessoas fazem chacota, né, da linguagem. Ah, você viu como que fulano escreve? Tem que corrigir para proteção mesmo e uma oportunidade de crescimento. Mas a gente tem que saber respeitar limites. Entendeu? Eu vou corrigir vocês o tempo inteiro, enquanto a gente estiver falando de texto escrito. Se eu der uma atividade e escreveu errado, eu vou corrigir sem dó. Eu vou gastar a caneta rosa, eu já gastei 3 esse ano. Mas se a gente estiver numa mesa de bar, aqui em casa, no jantar, não vou ficar corrigindo vocês. Não o tempo inteiro, talvez uma correção ou outra em tom de brincadeira. Mas se eu perceber que aquilo te desconcertou, eu não faço nunca mais. Eu procuro outra metodologia. Eu aplico isso em outro momento. Talvez eu te mande uma mensagem no WhatsApp. Muito comum alguém mandar mensagem para mim, escrever a palavra errado, e eu responder a mensagem com a mesma palavra, só que eu escrevo da maneira correta. É uma forma de corrigir. A pessoa percebe na hora. Eu escrevi assim, ali que escreveu assado. Eu acho que eu errei. Eu acho uma maneira até respeitosa. Mas temos que tomar cuidado, né? Sair por aí corrigindo todo mundo. Não há relacionamento que sustente. Não vai longe. Falamos, né, da linguagem rebuscada e os erros. Lembrei de um exemplo. Ontem eu estava no Instagram. Uma ex-aluna. Eu fui professora dela e do namorado ao mesmo tempo. Eu sei que os dois têm uma dificuldade na fala, ambos da zona rural, então uma dificuldade ela vem daí, desse berço, né, da linguagem simplificada da zona rural e tal, e os dois vieram morar na cidade, esse ano. A garota se desenvolveu muito rápido, a linguagem dela mudou, ela tá, tipo assim, cada vez mais engajada nas redes sociais, assim, ganhando o espaço dela. Então, ela tá melhorando a linguagem, tá? Até para ter visibilidade. Mas um namorado permanece na simplicidade dele. A linguagem é exatamente a mesma de quando os conheci. É exatamente igual à linguagem dos pais, dos avós e tal. E aí, essa garota fez um vídeo ontem dela corrigindo o namorado. Eles moram juntos. E aí, era para ser uma brincadeira de TikTok. E aí ele falou assim, eu já limpei a casa, eu já arredei os imóveis para varrer. E ela grava um vídeo demoradíssimo, rindo e corrigindo ele. Amor, é móvel. O que eu falei? Ela é imóvel. Mas o negócio mexe, o guarda-roupa mexe, sai do lugar? Ela, não sai, amor. Ela, então, aí ele, então, é imóvel, porque não movimenta. O raciocínio dele não estava de todo errado. Só que eu acho que ele não atinou que imóvel refere-se a casas, apartamentos, e não a coisas, objetos, móveis de casa que não se movimentam. Ele fez uma associação que faz sentido, mas foi pela via errada. Ele não deveria ter sido corrigido dessa forma, foi uma correção agressiva. Tão agressiva que ele demorou esses 3 minutos do vídeo para se dar conta do erro que ele havia cometido, porque ele estava convicto que imóvel é tudo aquilo que não se mexe, desde o apartamento até o guarda-roupa. É tudo que não se mexe sozinho. E fica o vídeo, essa discussão. Ela tentando corrigi-lo e ele tentando se convencer de que ele não tinha cometido erro, porque ele estava certo disso. Claro que ela não fez para machucar, óbvio. Não foi. Mas, dependendo do contexto, vira uma situação infeliz. Eles saíram rindo, brincando, espero que não tenha afetado em nada a relação dos dois. Mas é importante a gente ter esse cuidado. Uma coisa sou eu corrigir o meu marido. E eu corrijo o tempo inteiro, tá, gente? Eu corrijo o tempo inteiro. Deus é testemunho. Outra...
Outra coisa sou eu, por exemplo, desmoralizá-lo porque eu quero, entende? Eu tenho que, não posso encostar na questão do respeito e tomar cuidado. Não só com ele, mas com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Senão, ao invés de ajudar, a gente pode acabar criando um trauma na pessoa e ela se bloqueia cognitivamente, não evolui, não aprende. Então, temos que tomar cuidado nisso aí. Então, nossa linguagem na redação tem que ser que tipo? Como? Qual é a linguagem que a gente tem que usar no nosso texto? Rebuscada, do dia a dia, rebuscada, uma linguagem elaborada, ou a linguagem simples do cotidiano? A linguagem elaborada. Nenhuma das duas. Nós temos que usar as normas padrões da língua portuguesa. Eu não tenho que inventar firulas na língua e também não posso simplificar demais. Eu tenho só que não cometer erro gramatical. Tá ótimo. Tem que ir nessa linha de raciocínio, tá bom? Porque se eu falar para vocês assim, alunos, vocês precisam manter uma linguagem rebuscada, só vai dar vocês lendo dicionário. Cíntia, então, que é super dedicada, vai ler o dicionário inteiro em uma noite e decorar um monte de palavra bonita para usar na próxima redação. Não precisa. Não é necessário. Só concentre-se em escrever de acordo com as normas padrões da língua portuguesa. Ok? Lica, mas eu tenho uma linguagem bem elaborada porque eu leio muito. Então, tudo bem. Se é do seu perfil, se é já, né, uma coisa sua, é nato, tudo bem. Agora, forçação de barra, não. Desnecessário no texto. Abre mão disso. Porque a banca vai sentir. Quando o aluno ele seleciona uma lista de palavras que ele achou bonita e coloca no texto, a banca percebe. É nítido. É nítido. Outro erro que a gente não pode cometer de modo algum ao fazer a composição da nossa argumentação. Redundância ou prolixidade. Resumindo, repetição exagerada de termos ou de ideias, de sentido. Eu disse lá no primeiro parágrafo que a violência contra a mulher também é culpa da própria mulher. Claro que em algum outro momento eu vou precisar desenvolver essa informação com mais clareza. Mas se eu repito isso na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, é redundância, corta. Eu perco o ponto na argumentação, no desenvolvimento, na coesão e na coerência. Então, se for no Enem, eu perco ponto em 4 quesitos. Se for concurso, perco ponto nos mesmos quesitos. Então, temos que tomar cuidado. A repetição é uma coisa que rouba os pontos dos meus alunos o tempo inteiro. Eu nunca passei uma semana inteira sem corrigir um texto que tivesse repetição. Isso eu não estou falando de vocês, não. Estou falando de todas as minhas turmas de redação. Quando um aluno melhora, o outro vem e escorrega. Quando esse melhora, um terceiro elemento escorrega. Parece que é um vírus, que ele é mais... A repetição, eu acho que ela é mais forte do que o coronavírus. E ela espalha, propaga facilmente. Não sei... Essa semana mesmo, eu tinha uma aluna que tinha melhorado muito, paulatinamente. Quando eu li o texto e vi repetições, eu falei, gente, abduziram pessoa lá. Eu quero fulana de volta. Volta, amiga. Cadê o progresso? Não deixa ele fugir. Não permite isso. Você já mostrou que consegue melhorar e vai regredir agora mesmo, nessa altura do campeonato? Oxi, não. E outro erro fatal, fuga do tema. Seja essa fuga geral. O que é uma fuga geral? É quando o tema fala, por exemplo, sobre a violência contra a mulher e eu vou falar sobre vacinação. Nada a ver um trem com o outro e eu misturo tudo porque eu tô assim noiada. Ou, por exemplo, o tema é o aumento da criminalidade no trânsito e aí eu vou e falo de depressão em adolescente.
Ou então eu vou e falo sobre, sei lá, uma receita de miojo. Nada tem a ver uma coisa com a outra, é uma fuga total do tema. Eu delirei. Só que existem fugas do tema muito sutis. Nós chamamos essas fugas de fugas tangenciadas. O que é isso? É quando o aluno ele não sai completamente do tema, mas ele também não se prende completamente a esse tema, sabe? Por exemplo, eu vou falar hoje sobre a violência contra a mulher. E nessa proposta, nesse tema, né, eu quero falar que... Falo sobre as obrigações que a mulher tem no dia a dia. Se eu não fizer uma conexão, uma amarração bem elaborada entre as duas informações, eu fugi parcialmente do tema. A proposta central é falar sobre a violência contra a mulher. Então, qualquer coisa que eu citar em relação a esse assunto, eu tenho que elencar, eu tenho que linkar, eu tenho que consolidar, eu tenho que amarrar essas informações. Essas fugas tangenciais que a gente fala são as mais comuns. Ela não zera a redação do aluno, mas dependendo da posição na qual ela se encontra, ela rouba dele uma pontuação assim gigantesca. Por exemplo, imagina que eu vou fazer uma prova para um concurso, aí o concurso me dá um texto base, e aí ele faz 3 perguntas que eu preciso responder ao longo desse texto. Dessas 3 perguntas, eu respondi as 2 primeiras, as informações estão ali bem nítidas no meu texto, claras. A terceira pergunta não foi tão bem respondida assim. Então, a ausência da resposta desse terceiro elemento para essa prova é o que a gente chama de uma fuga tangencial do tema. Eu dei uma escapulida e não voltei a tempo. E esse não voltar a tempo tira de mim um número significativo de pontos. Então, o que eu preciso tomar cuidado? O tempo todo, o único segredo que tem para não cometer essas 7 falhas que a gente citou até aqui é ler o texto. Você precisa ler o seu texto com um olhar crítico. Você tem que aprender a se corrigir. Não pode compor um texto, mandar para mim e esperar que eu, Lica, sozinha, resolva todas as suas questões. Não pode, claro que é minha obrigação agora, enquanto professora. Mas na hora que vocês forem fazer a prova, eu não vou estar lá. Eu não vou poder corrigir cada vírgula, cada palavra que vocês escreverem. Então, se eu não educá-los para ter esse senso crítico, eu não estou ensinando direito. Mais importante que dar certo ou errado num texto é os meus alunos saberem o que é certo e o que é errado para que eles sozinhos possam se orientar. Então, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Vai fazer um texto dissertativo argumentativo? Questiona o tema. Monta a sua estrutura, seu esqueleto. Por que falar desse assunto? Por isso, por aquilo e por aquilo. E seguir esse norte. Cada parágrafo que você terminar, leia ele inteiro. E vai lendo isso até compor o texto todo. Acabou o texto? Leia ele inteirinho, mais uma vez, do começo ao fim. E faça suas correções. Depois me entrega. Ok? Alguma dúvida ou observação até aqui? Não. Esse conteúdo, ele é extremamente importante. Eu preciso muito que vocês tomem cuidado, eu preciso muito que vocês se comprometam a prestar atenção em cada um desses detalhes. E então eu vou tirar foto. Será que você podia, assim, eu não sei os outros alunos, mas pelo menos para mim isso seria importante, se você pudesse identificar para nós desses 5, né? 7. Qual que você observa que a gente desenvolve mais? Os erros mais comuns do nosso grupo é a redundância, repetição de ideias, repetição de sentido. Tem gente que tem a capacidade de falar 4 vezes a mesma coisa num único texto.
e não percebe que está cometendo essa repetição de sentido porque usa palavras diferentes. É um erro que está me incomodando muito e ele é muito visível. Uma outra falha são os clichês, né? Principalmente de alunos que estão fazendo cursinho e então pegam frases prontas daquilo que veio no cursinho e traz para o seu texto e segura isso como amuleto. Eu preciso que vocês façam esse desmembramento, eu preciso que vocês atinjam uma maturidade, que vocês tenham domínio daquilo que vocês vão fazer, sem se segurar, sem se firmar em alguma coisa que todo mundo segura na mesma coisa. Tem que ser diferente. Tem que se... É igual, teve uma aluna, hoje eu corrigi a redação dessa aluna, que, cara, ela tirou 800. Eu fiquei numa alegria fora do normal, porque o avanço dessa aluna foi tão grandioso, mas tão grandioso, que não tenho palavras para descrever minha alegria. Melhorou a linguagem, melhorou a argumentação. O texto dela tem falhas? Obviamente que tem. Obviamente que tem. Mas são falhas que é uma superação para o sujeito. Então, os erros comuns. A redundância, esses erros clichês. Aconteceu uma redação só, foi essa semana, uma fuga tangencial do tema. Inclusive, eu falei isso na observação da redação do aluno. Falei, na questão tal, no quesito tal, você deu uma fugida, não desenvolveu bem, né? Não respondeu satisfatoriamente ao que é exigido. E não é só. Não. Não posso falar quantas pessoas, mas tem algumas pessoas que ultimamente têm apresentado o erro de empilhamento de ideias, um excesso de informações, um acúmulo. Aí cita um dado do IBGE, cita um livro, cita um filme, cita um exemplo que passou no jornal e faz 12 citações no mesmo texto. Então, ela não articula, a pessoa não articula. Ela vai colocando uma informação em cima da outra e não especifica nenhuma delas. Então, esses erros, empilhamento, clichês, né, as terminologias clichês e a repetição. São esses 3 erros mais comuns que eu preciso que vocês prestem atenção mais que nunca. Ok? Ok. Agora, se você quiser, Cíntia, se vocês quiserem, eu posso falar no privado qual é a falha mais comum de cada um. Para vocês tentarem no próximo texto não repetir a falha. Ou se policiar em relação a isso. O que vocês acham? Eu quero. Tá. Então, eu vou encerrar a aula agora. E nesse mesmo minuto, eu vou colocar a aula para fazer upload. E aí eu falo o erro comum de cada um no privado. Tá bom, eu gostaria. Vai receber uma mensagem daqui a pouco, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente, pela atenção. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo. Ótima